Damos início a essa, na verdade, é uma sessão formal do Conselho Deliberativo de Vileia, na qual nós convidamos a todos os membros das novas RIPs, Rede Interdisciplinar e Multidisciplinar de Pesquisa, para apresentar, nos conhecermos, né, na ideia de que essas redes são a alçatura do Instituto, são aquelas que vão dar alento, criatividade e trabalho para que a nossa imaginação, o nosso grupo já está terminando. E nós fizemos ano passado 50 atividades, esse ano temos falta de atrasar um pouco. Em todo caso, no dia 24, às 2 horas, nós teremos aqui o João Pedro Spedler, intelectual do MST, amigo dele, que então virá aqui para o Festival do Guilherme, no dia 26 nós teremos o presidente da Indústria, que é reitor da Universidade Federal do Ceará, e que vai, presidente da Indústria, apresentar uma lei de autonomia para a universidade, né, o ministro. Esta lei, que é uma nossa antes do recesso. Também queria anunciar essa carta, Mileia, com apoio do FCH e do professor Augusto, está organizando um seminário sobre o Brasil contemporâneo na Academia Chinesa de Ciências Sociais, 17 de julho em Beijing. O grupo sociólogo aqui vai para o Congresso dos Jovens sobre a Yokohama, no caminho, vamos passar por Beijing, os 8 chineses. Também vamos a Instituto da América Latina, vou levar livros de doação, as que quiserem dar livros, são o Centro Brasileiro lá. Também na Faculdade de Comunicação de Beijing, sobre os cursos. Nós temos que ler a ata, tem que aprovar. Ata número 1, não? Ata número 1, 14 de abril das leis. Aos 24 dias do mês de abril de 2014, às 17 horas, na sala de pesquisador, localizada no IPREA, realizou-se a primeira reunião das redes interdisciplinares e multidisciplinares de pesquisa, convocada pelo diretor do Instituto, professor José Seixas Tavares dos Santos. Estiveram presentes os seguintes professores, coordenadores dos grupos: José Rivaí Macedo, da Rede das Sociedades Africanas, Luciano Fedose, do Observatório das Metrópoles, Jerusa Fumagari Salles, da Rede de Psicologia Escolar, Paulo Fabrício Vicentini, o vice-coordenador professor Luiz Dario Teixeira Ribeiro, do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais, Francisco Machado, o vice-coordenador professor Waldo Menegatti, da Rede Interdisciplinar QPD, Bernardo Leroy, do Projeto Animalia, Alex Teixeira, do Grupo de Juventude de Organização e Representações, Fernando Sérgio, ele é vice-coordenadora, a professora Rosimere Aquino da Souza, da Rede de Estudos Avançados em Direitos Humanos, Rita Terezinha Schmidt, da Rede de Estudos Comparados entre Brasil e China, Marcelo Magalhães Público, do Grupo de Pesquisa Informática da Medicação, e o vice-coordenador do Grupo História do Capitalismo Independente, professor Matias Saidon. Representando o coordenador do Grupo ABIAO, esteve presente a professora Yara Bonito. No Conselho Deliberativo do ILES, tiveram presentes a professora Ione Paini, que é a servidora técnica administrativa Martins Freire. Também participaram da reunião os servidores da Mesa Galvão da Silva Paini e Edmeia Furiano. Dando início à reunião, o diretor do ILES agradeceu a presença de todos e apresentou os membros do Conselho Deliberativo, solicitando a apresentação individual dos coordenadores, vice-coordenadores e demais participantes. A seguir, expôs os objetivos e as perspectivas de atuação das redes interdisciplinares e multidisciplinares de pesquisa, selecionadas através do edital número 1 de 2013. Informou as atividades de divulgação científica que vem sendo realizadas no Instituto e o modo de divulgação dos eventos. Fez menção às palestras dos ciclos de estudos avançados, sessões de cinema, cursos da Escola de Verão, oficinas do ILEA, exposições realizadas, fez parcerias com a DURS, FACET, FABICO e DURS, promovidas nas ações de extensão. Esclareceu sobre os critérios de seleção das redes e os demais itens constantes do edital.
Após, referiu-se ao projeto de publicação de uma coletânea de livros para divulgação das palestras já realizadas nos ciclos de estudos avançados e na ação de Universidade do Futuro. Referiu-se também aos equipamentos multimídia adquiridos para o auditório e a compra de 30 computadores para instalação no Centro de Informações do ILEA, local esse que será utilizado pelos integrantes das redes. Mencionou o projeto de reforma a ser realizado para a utilização do uso desse espaço. Esclareceu que o projeto prevê a criação de nichos de trabalho e as salas articuladas que poderão ser ampliadas conforme as necessidades dos grupos. O diretor esclareceu que a biblioteca do IFCH está ocupando atualmente o espaço físico destinado às redes e que, neste momento, estão disponibilizadas 5 salas para uso imediato dos grupos. O diretor também destacou a vinda de professores visitantes e a programação prevista para o segundo semestre. Frisou a importância de contar com atividades propostas pelos grupos, reforçando a ideia de interatividade das redes. A seguir foram apresentadas as seguintes sugestões pelos presentes: disponibilização de um espaço no site para divulgação das atividades das redes, montagem de uma biblioteca virtual compartilhada nos respectivos ambientes públicos, a criação do projeto guarda-chuva, a criação de uma planilha para uso das salas hoje disponíveis e o encaminhamento de uma lista de discussão específica das redes no web e-mail da UFS. A direção propôs a apresentação dos projetos das redes na próxima reunião do Conselho Deliberativo de ILEA, que ficou marcada após considerações de respeito para o dia 12 de junho, no horário das 10 às 14 horas. Será criado um pôster padrão online para a apresentação dos grupos, prevendo limite de tempo de 15 minutos para cada exposição, conforme deliberado pelos presentes. Nada mais a vida tratar, que se você reunir a reunião às 19 horas, assina o presidente Edson Martins Branco e o professor José Vicente Tavares Santos. Temos no Conselho alguma emenda ou corrigenda? Em votação. Aprovado. Bom, eu só queria trazer aqui, não sabia, mas não fui lá representar o ILEA, uns dias atrás, teve um encontro nacional na CAP sobre interdisciplinaridade, na realidade terminou encontros regionais que aconteceram no ano passado. Mas afinal fui lá, apresentei o ILEA, e foi distribuído esse livro, Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e Inovação, Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi editado pelo professor Arlindo Felipe Júnior, prefeito da USP, que coordenador desse trabalho, que virá aqui no segundo semestre. E como turma, está disponível, mas está disponível se quem quiser. Que eu achei interessante que desde 2008 a CAPES tem um comitê interdisciplinar. Era uma área de 2008. E esse comitê definia, que é o que eu vejo aqui, no âmbito da interdisciplinaridade, que grandes desafios epistemológicos, teóricos e metodológicos se colocam. Esse é o papel estratégico de estabelecer a relação entre saberes, propor o encontro entre teórico e prático, entre filosófico e científico, entre ciência e tecnologia, apresentando-se assim como um saber que responde aos desafios do saber completo. Ou seja, a ideia é que o novo advém do interdisciplinar, onde diferentes disciplinas formulam um objeto de ciência comum, chega então a trocar e formular novas metodologias e novos conceitos, nesse ponto, avançando o conhecimento. A CAPES, me lembro, já conta com quase 600 programas interdisciplinares, que alguma das redes tem a opção de criar um programa. Né? E o artigo conclui: sabemos que as práticas interdisciplinares requerem sólidas formações disciplinares, uma vez que o pensamento interdisciplinar somente se constrói na relação com o disciplinar. O fato é observar que somente uma visão crítica a respeito do conhecimento gerado na própria área, assim como da própria produção de cada um dos pesquisadores, permitirá uma abertura para se transpassar fronteiras e propiciar cruzamentos fertilizadores. Esse empreendimento passa a exigir do cientista não somente uma flexibilidade para cruzar fronteiras disciplinares, mas também para impulsionar no campo da filosofia da ciência, que irei citar o professor Boaventura de Souza Santos, que estará aqui no 4 e 5 de setembro. Então, nós damos início à nossa apresentação
Em primeiro lugar, a professora Jerusa Fumagalli de Salles, que coordena a rede de neuropsicologia escolar e endocrinóticos das dificuldades de aprendizagem da matemática. A professora Jerusa é mestre e doutora em Psicologia e Desenvolvimento pela Universidade, professora adjunta em Psicologia, bolsista do CNPq, e coordena o núcleo de estudo em neuropsicologia cognitiva e o curso de especialização também. É membro da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, da Sociedade Latino-Americana de Neuropsicologia, que tem trabalhado na área de neuropsicologia cognitiva, psicologia cognitiva e psicologia experimental cognitiva. Subjacentes aos transtornos de aprendizagem.
vai tentar achar genes candidatos a influenciar esses transtornos de aprendizagem. Daí tem toda a parte genética do projeto. Bom, a justificativa, para nós, ela é bastante evidente, né? Se a gente acompanhar tanto os meios de comunicação, as estatísticas governamentais, o sistema de educação, a gente tem uma posição bastante desfavorável em relação a outros países em termos de desempenho escolar das nossas crianças. Tanto nas habilidades de matemática, de leitura, de escrita, a gente assume uma posição muito desfavorável. E se a gente convive com o ensino fundamental, o ensino infantil, a gente acaba percebendo que é muito grande o número de crianças que fracassam em ter esse aprendizado normalmente, de forma natural. Claro que são muitos os fatores envolvidos, né? São muitos, eu vou mostrar depois um modelo que a gente usa para entender a complexidade desse fenômeno, mas em termos estatísticos, imagina que a prevalência dos transtornos de aprendizagem específicos em todas as áreas seria de 5 a 15%, né, que é um número nada desprezível. Especificamente, a descalculia de desenvolvimento, que é a dificuldade de aprendizagem da matemática, afeta entre 13% e 6% da população em idade escolar, e a dislexia de desenvolvimento, uma prevalência estimada de 10 a 15%. Tem ainda aquelas crianças que teriam as duas dificuldades combinadas. Então, com esse projeto, nós poderíamos melhor delimitar o perfil neuropsicológico, como é que elas funcionam cognitivamente, o perfil específico de cada grupo e o perfil daquelas que têm a dificuldade combinada. Claro que, apesar de ser um projeto transversal, ou seja, em um dado momento a gente vai avaliar essas crianças, tem algumas habilidades que elas vão mostrar deficitárias que podem ser avaliadas num período bem precoce do desenvolvimento, mesmo antes do ensino formal de leitura e de matemática. E a gente detectando essas dificuldades em um período bem precoce, a gente já pode atuar de uma forma preventiva, ou seja, a própria escola, o próprio professor, o próprio sistema de ensino poderia fazer medidas preventivas para minimizar, em algumas crianças até evitar a manifestação dessas dificuldades de leitura e matemática. Claro que salienta-se que vai ser realmente uma investigação interdisciplinar, nós temos várias áreas do conhecimento aí atuando nesse projeto e não poderia ser diferente, né, em se tratando deste fenômeno. E, apesar da comorbidade, além da comorbidade, das dificuldades de leitura e das dificuldades de matemática, tem um outro transtorno que tem uma certa frequência na população infantil, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também muitas vezes se apresenta aliado, conjugado a esses quadros, que acaba, então, tornando o processo mais complexo ainda. Então, essas crianças precisam também ser identificadas, aquelas que têm também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas os grupos que a gente vai mais prioritariamente se deter são esses, como eu falei, dificuldade de leitura ou dislexia, matemática ou descalculia, o grupo que apresenta as duas dificuldades e o grupo de crianças com desenvolvimento típico, emparelhadas por série e idade. Serão crianças entre 8 e 10 anos. Esse é o modelo que eu havia falado inicialmente, para entender, então, como se dá uma dificuldade de aprendizagem, né? Como se manifesta. Eu não posso pensar em um fator único, obviamente. Eu tenho que pensar em fatores neurobiológicos, então, tanto genéticos quanto no funcionamento cerebral, no funcionamento, né? Não há um dano estrutural, assim, no funcionamento, em exames de neuroimagem funcional.
a gente prevê reuniões de equipe, a gente pretende começar agora, já em julho, a primeira reunião de equipe, nós vamos trazer a equipe de Belo Horizonte, eles também vão dar palestras aqui no ILEA, então vai ser uma oportunidade de ouvir mais sobre neurociência, sobre a relação com a educação, a relação com a genética, então nessa visão interdisciplinar. E tem outros procedimentos que são básicos que a gente está prevendo, então, ao longo desses trimestres. Isso aqui não são meses, gente, isso aqui são trimestres. Certo? Bom, eu me coloco à disposição também para esclarecer. Nós temos um tempo para algumas questões. Vários aqui têm muita dificuldade com matemática. A única disciplina que eu rodei na ciência social. Faremos depois uma questão geral. Isso aqui vai para o nosso canal privado do YouTube. Nós precisamos, para não sermos processados, de autorização de direito de imagem. Então, nós vamos já passar. Quando as pessoas que estiverem aqui, por favor, assim. Meu direito de imagem tem que falar com o meu empresário. Bora cá. Então, eu queria agora convidar o grupo do História do Capitalismo Dependente, suas interfaces com o pensamento crítico latino-americano, minha diretora, a professora Cláudia Bassi. Todo um grupo que vai se apresentar. Ele faz parte, nós vamos ser convidados, a professora Lúcia Olivier, da Universidade Nacional Autônoma do México. Temos aqui os currículos coordenadores, mas eles escrevem os outros. Para Cláudia, é graduada em História, mestre e doutora pela universidade, professora associada, professora do CNPq, coordena a área de História da CAPES, coordenadora de pós-graduação em História, professora convidada da Universidade de Estocolmo, tem trabalhado sobre História latino-americana, com vários livros publicados, e mandem todos nós. Alô? Então, apresentar aqui o vice-coordenador, professor Matias Lucy, é professor no nosso departamento de História, também trabalha com o tema do capitalismo latino-americano, estudou o Ronaldo Marinho no mestrado em Relações Internacionais. O professor Lúcio Oliver, que está um professor visitante da UNAM aqui entre nós, a professora Carla Ferreira e todo o grupo aqui na frente, que também faz parte da rede, algumas outras pessoas que fazem parte da rede que não estão aqui. Bem, em primeiro lugar, queria, depois de apresentar, assim, brevemente o grupo, porque eu não esperava fazer isso, então não trouxe preparado o currículo de cada um. Vocês me desculpem por isso. Queria fazer um agradecimento especial ao professor José Vicente Tavares e todo o grupo do ILEA, porque eu acho que é uma grande oportunidade a gente poder estar reunido e fazer funcionar. Finalmente, eu, que estou nessa universidade há 30 anos, ver funcionar esse instituto, que vi nascer esse instituto, ver funcionar esse instituto dessa forma. Eu já tive um espaço dentro desse instituto, quando um grupo do Rio de Janeiro, do Museu da República, solicitou ao nosso departamento que a gente fizesse uma pesquisa junto com o Museu da República.
aliás, a mesma sala que estamos ocupando agora com a rede de estudos africanos, do professor Rivair, coordenada pelo professor Rivair, e realmente eu nem sabia naquela ocasião quais eram os outros grupos que funcionavam aqui dentro do Instituto. Então, eu acho que essa é uma oportunidade ímpar da gente trabalhar junto, trabalhar em rede e poder fazer realmente essa intertransdisciplinaridade, que não sei qual é bem a palavra multidisciplinaridade, não sei bem qual é a palavra da moda e qual que a gente deve usar, mas de qualquer maneira que a gente possa fazer isso de verdade sem que seja simplesmente uma palavra que a gente joga ao vento e que parece que resolve tudo. Enfim, o grupo que então eu represento nesse momento tem como objetivo estudar o capitalismo na América Latina nas suas dimensões econômica, dimensão política e dimensão histórico-cultural. É muito oportuna a organização em rede desse grupo, que conta com 16 pesquisadores, nesse momento com 16 pesquisadores e com 11 estudantes e com uma enorme gama de instituições espalhadas pela América Latina, no Brasil e até em outros países também, porque as primeiras pessoas, os primeiros pesquisadores a estudar e a pesquisar sobre o capitalismo na América Latina também se organizaram em rede. Se organizaram em rede nos anos 50 e 60, muito movidos por dois estímulos um pouco contraditórios. De um lado, um estímulo bom, foi o estímulo do desenvolvimento, do enorme desenvolvimento que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, e de outro lado, as ditaduras militares. Então, o estímulo bom e o estímulo ruim, né? Quer dizer, de um lado, então, o entusiasmo nos anos 50, com a formação da CEPAL, ela respondeu. A CEPAL é a Comissão Econômica da América Latina, que foi fundada em 1948 na ONU. Ela respondeu a esse entusiasmo que foi determinado pelo desenvolvimento pós-guerra, pela existência de governos populistas, de governos social-democratas na América Latina. E, de outro lado, as ditaduras que se abateram sobre esses governos, sobre esses países, e que fizeram com que esses intelectuais, essas pessoas que estavam entusiasmadas com o desenvolvimento, tivessem que partir para o exílio. Então, eles também se organizaram em rede, em múltiplas instituições, CEPAL, UILPES, UNB, saíram da UNB, alguns saíram da FMG, UNAM, foram para o CESO, no Chile, se organizaram na sua militância na POLOP, no Brasil. Então, a ditadura também produziu, né, esse exílio e a necessidade desses pesquisadores de se organizar e pesquisar esses múltiplos aspectos do capitalismo latino-americano. E eles tinham vários enfoques, mas o eixo que articulava esses pesquisadores era a questão da dependência econômica, dependência político, social e cultural que a América Latina tinha, e o pensamento que eles produziram, o conhecimento que eles produziram, ele foi utilizado inclusive por pesquisadores africanos para entender também o subdesenvolvimento daquele continente, né? E até por pesquisadores asiáticos. Quer dizer, todo mundo periférico, de certa forma, esteve influenciado por esse conhecimento original, pela primeira vez um conhecimento original que foi produzido na América Latina na área de ciências sociais e de humanidades. Com a transição à democracia e o neoliberalismo, esses pesquisadores voltam aos seus países de origem e eles são derrotados. Eu sempre digo isso, os meus colegas aqui me contrapõem um pouco, mas eles, de verdade, do meu ponto de vista, eles sofrem uma enorme
enorme derrota política e uma derrota teórica. E eles não conseguem se reafirmar. E se diz que a dependência, o subdesenvolvimento, todo esse tipo de conhecimento produzido nos anos 50, 60 e 70, que foi o período de maior desenvolvimento de produção de conhecimento original na área de ciências sociais e humanidades na América Latina, que este tipo de conhecimento é um conhecimento ultrapassado. Então, a oportunidade de nós retomarmos desse grupo que está aqui, vários outros pesquisadores que não puderam comparecer por razões óbvias, né? São do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de vários locais do Brasil e da América Latina, a oportunidade de nós retomarmos não apenas as pesquisas desses pensadores, mas também entendermos a sua trajetória, entendermos a sua derrota, entendermos a produção do conhecimento e o conhecimento que eles produziram, é uma oportunidade ímpar, é um trabalho que nós já vínhamos desenvolvendo e que eu acho que com esse espaço e com essa verba também, por que não dizer, nós vamos poder produzir muito mais conhecimento e continuar um pouco essa tarefa. Então, nós temos como objetivos, nós temos dois grandes eixos de objetivos. De um lado, resgatar essas trajetórias, resgatar a trajetória intelectual, a biografia intelectual desses sujeitos, que são muitos, espalhados em toda a América Latina. E, quem sabe, a gente pode também partir para examinar a trajetória dos pensadores africanos e asiáticos, também é um dos objetivos um pouco mais afastado, e aproveitar o conhecimento atual e os instrumentos de pesquisa que a gente tem hoje, o acesso aos acervos e acesso a dados mais consistentes para continuar o trabalho daqueles grupos, para dar continuidade àquilo que eles não conseguiram dar continuidade, porque eles tiveram, entre vários problemas, o problema do exílio, o problema da dificuldade de acesso a acervos, da dificuldade de acesso a dados, e hoje os instrumentos de pesquisa estão muito mais modernos, né, e a gente pode acessar esses instrumentos com muito mais facilidade. Nós nos organizamos em linhas de pesquisa, que o professor Matias vai explicar brevemente, com o caráter interdisciplinar que a Carla passou, né, que é a cartografia intelectual da dependência, que é a linha que eu articulo. Nós temos um articulador para cada uma das linhas. Os indicadores da dependência, que é a linha articulada pelo professor Marcelo Carcanholo, que é da UFRJ, e a linha História dos Padrões de Reprodução do Capital, Tipologias das Formas Históricas de Estado no Capitalismo Dependente, que é a linha articulada pela professora Carla Ferreira. Então, o professor Matias vai explicar um pouquinho as linhas de pesquisa e as nossas próximas atividades. Obrigado. Bem, então, como foi aqui colocado, né, nós temos uma preocupação em resgatar esse aporte teórico que é a teoria marxista da dependência, cuja gênese já se coloca como uma teoria multidisciplinar, né? E a premissa principal que nós procuramos estudar, né, não é por falta de capitalismo que se coloca a questão da dependência latino-americana, mas é a maneira como se configura historicamente o capitalismo na modalidade sui generis de capitalismo dependente, né? E estes autores que construíram a teoria marxista da dependência, cujos fundadores foram os intelectuais Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini e Vânia Vampira, refletiam através das categorias marxianas de O Capital de Marx e categorias da economia política que se encontram em níveis de abstração elevados, né? E restou por ser desenvolvido as mediações categoriais para trabalhar com esses níveis de abstração para níveis de maior concreticidade histórica em pesquisas específicas a partir de todo o programa de pesquisa inaugurado por esses autores, que cunharam conceitos ou categorias de análise como dependência, intercâmbio desigual, superexploração da força de trabalho, transferência de valor, padrão de reprodução do capital, subimperialismo, estado de quarto poder, para citarmos alguns de seus exemplos.
Em palavras bastante simples, nós podemos dizer que a dependência pode ser entendida como a existência de soberanias frágeis, né? Por conta das transferências de valor a que nossas economias estão submetidas através das esferas comercial, financeira e tecnológica, numa posição subalterna na divisão internacional do trabalho, também com implicações sobre a condição do Estado dependente na divisão do poder mundial. Além de soberanias frágeis, uma situação de exploração redobrada sobre a classe trabalhadora e o conjunto da população, né, que vai ser expressa pela categoria superexploração da força de trabalho, e, adicionalmente, uma industrialização que não é orgânica, né, no sentido de não sermos economias especializadas ou que despontem na geração de conhecimento e tecnologia. Não é que não exista geração de conhecimento e tecnologia em nossas economias. Isso não é que exista estagnação, mas nós não somos economias especializadas ou que estejam provistas das condições para liderar a geração de ciência e tecnologia, pelo menos de maneira orgânica. E ora, nós estamos preocupados, ao mesmo tempo, em investigar as implicações de todas essas determinações, amparadas nessas premissas, para as formas sociais, culturais, da ciência, enfim, também no contexto do capitalismo dependente latino-americano. Então, nós temos 3 linhas de investigação, uma primeira delas voltada para uma cartografia intelectual da dependência no pensamento crítico latino-americano, né? Historiar, portanto, a gênese do conceito de dependência e seus diferentes conteúdos ao longo de várias gerações de autores. Então, nesta cartografia intelectual, nós vamos produzir um mapa das gerações intelectuais e do itinerário conceitual da dependência, com redes, expressando também os espaços, né, dessas gerações, uma linha do tempo a respeito do seu conceito. Nós temos uma linha dedicada à pesquisa sobre indicadores econômicos da dependência nas suas esferas comercial, financeira e tecnológica, onde vamos produzir séries históricas estatísticas com recurso a bases de dados de organismos como a CEPAL, como a UNIDO, uma entidade das Nações Unidas, como a UNCTAD, como o IBGE, os indicadores dos sistemas de contas nacionais, mas trazendo esses indicadores para as categorias que esta própria agenda de pesquisa está propondo, construindo, portanto, inclusive, novos indicadores e notas metodológicas para seu estudo. Por fim, nós temos uma terceira linha de pesquisa dedicada à história dos padrões de reprodução do capital e as tipologias, uma tipologia das formas históricas do Estado na América Latina. Onde vamos estar, o grupo vai estar investigando um conjunto de países, né? São 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai, Bolívia, Equador, Peru, Venezuela e Nicarágua, e depois Haiti e Paraguai. São 3 subgrupos de países com características específicas dentro da dependência, revisando aqui, a dependência entendida como uma situação condicionante que determina os limites e possibilidades do desenvolvimento, nisso que nós estamos chamando de capitalismo dependente. Nós temos a intenção de celebrar convênios, né, e inicialmente e principalmente com a FIEE, a Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul, para trabalhar com esses indicadores econômicos, e entendemos que a justificativa do nosso projeto se coloca em trazer esta teoria que até algumas décadas havia permanecido exilada, uma teoria exilada, como a colega Cláudia colocou, e que hoje começa a ser resgatada em várias entidades, né, de pesquisa do Brasil, como a Sociedade Brasileira de Economia Política, que inclusive criou um grupo de trabalho dedicado à teoria marxista da dependência, que teve várias sessões de trabalho agora no seu último congresso recentemente realizado em Florianópolis, né? De maneira que estamos convencidos, né, da importância do caráter científico e crítico desse aporte. Nós temos uma agenda de trabalho, só para concluir. Eu quero agradecer aqui o professor Lúcio Oliver, que nos representa, né, como membro internacional da rede. Ele está como professor visitante aqui no ILE, foi 2 vezes diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos da UNAM, uma importante instituição de pesquisa, onde inclusive se gestou, né, ou se aprofundou os aportes
da teoria da dependência dos estudos latino-americanos. Obrigado. O que está colocado para nós é um trabalho coletivo para pensarmos a teoria da dependência em função do mundo atual. Quer dizer, como estas transformações do capitalismo mundial e da vida política e cultural estão presentes, não transformando a situação de dependência, mas, em um certo sentido, estão reforçando uma situação que, num mundo multipolar, num mundo global, deveria ser resolvida. Mas nossa pesquisa é para mostrar por que não é resolvida mesmo. Quais são as dificuldades para encontrar uma outra situação nesse mundo futuramente multipolar. E como atuam condicionamentos estruturais e políticos que dificultam essa superação das relações e condições da dependência. Então, para mim, é muito importante esta participação no núcleo e na rede que está sendo feita, e agradeço a possibilidade desta participação. Finalmente, nós convidamos um jogoral, então eu termino aqui, só mencionando algumas das nossas atividades agora no segundo semestre de 2014, a primeira com conferência com o professor Teotônio dos Santos, depois nós vamos ter 2 cursos de extensão, uma apresentação desse vídeo documentário do Rui Mauro Marini também, há 2 cursos de extensão, um com a professora Carla Ferreira, sobre o capital, né? Outro com o professor, justamente com o professor Lúcio Oliver, sobre o poder e política nas sociedades dependentes, e diversas atividades que nós vamos desenvolver que não vão estar aparecendo ainda, como essa, que é o inventário, organização e digitalização dos escritos raros ou inéditos do Rui Mauro Marini, que já está subindo para a página da UNAM, e a digitalização dos originais e dos arquivos da Vânia Bambira. Depois nós também pretendemos produzir um guia bibliográfico da dependência, né, com toda a bibliografia que foi produzida ao longo dessas décadas sobre dependência, e seminários temáticos, publicação de livros, seminários semestrais, reuniões de trabalho, enfim, esse é os nossos objetivos para esses próximos meses. Né? Muito obrigada. Alguma questão? Alguma questão? Muito obrigado. Eu convidaria o Fernando Seffler, que é geólogo, historiador e educador. Vai ajudar a descobrir o outro ideia. O professor Seffler, não gosto de lembrar, ele é graduado em geologia, em História, mestre em Sociologia, doutor em Educação, fez estágio do Medicina Social da UERJ, professor associado à Faculdade de Educação, do programa de pós-graduação, trabalha na linha de Educação, Sexualidade e Gênero, é coordenador do Grupo de Estudos em Educação e Relações de Gênero. Bem, bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu sou coordenador dessa rede, né, que tem o nome de Rede de Estudos Avançados em Direitos Humanos, Diferenças Culturais e Gramática do Reconhecimento.
e hoje compareceram aqui, né, só eu vim aqui, mas compareceram também, assim, Rochelle, Rosemary, Fernanda, Fabiane, Renan e talvez alguém que eu não dizer, não, são os colegas que vão aparecer aqui agora, né, em seguida, na apresentação. Assim, primeiro eu queria, assim, nós queríamos como grupo, né, agradecer também a possibilidade de ocupar esse desenho acadêmico aí que o ILE está oferecendo, que fez a gente então progredir, digamos assim, do que existia antes. Então, o tema dos direitos humanos já habitava aqui o ILE na forma de um observatório de direitos humanos, e a provocação feita pela direção do ILE, pelo Zé, né, no sentido de construção dessas redes, fez com que o grupo que estava no observatório, né, já estava nele, fosse atrás de outras possibilidades e parcerias. Desenhamos então a rede que eu agora vou apresentar, para nos colocar nesse lugar e responder a essa provocação que nos pareceu política e academicamente de fato muito interessante, tal como a Cláudia ela já colocou aqui. A nossa questão, não vou ler aqui o que está colocado, né, enquanto vocês leem eu vou comentar, né, a nossa questão básica é estruturar um conjunto de ações de pesquisa e de intervenção política também, que respeita o pertencimento da totalidade das pessoas do grupo, que soma na sua carreira acadêmica também uma preocupação política, militante, se desejarem, né, com o tema dos direitos humanos, cada um vinculado a uma área ou a um eixo específico, né. A gente parte dessa ideia, que é a ideia de pesquisa, a proposição mais forte da rede é uma proposição de pesquisa, mas dela derivam também outras questões que são da ordem da ação política, que é pesquisar o que hoje em dia tem se amplamente disseminado no Brasil, inclusive por exigência de um decreto federal, de que os programas, desde escolares até os universitários e em numerosas outras instituições, digamos assim, submeter os sujeitos a uma coisa chamada educação em direitos humanos, que eu imagino que é uma expressão que diversos já escutaram. Então nós temos na sociedade não só um conjunto de lugares, instituições e conhecimentos reconhecidos como de direitos humanos, como temos também em ação no Brasil, nos últimos 10 anos e com mais força nos últimos 3 anos, uma estratégia que propõe uma educação em direitos humanos. Esse conjunto de coisas ele só fez mostrar, a nosso ver, né, a complexidade do campo que se entende como direitos humanos e deu margem aos objetivos do grupo que estão postos nessa questão de fazer uma exploração teórica e política do que é esse disputado campo dos direitos humanos a partir das 3 vertentes que estão ali desenhadas, né? A amplitude mesmo do que se denomina de campo de direitos humanos, ela não permite, a nós pelo menos, a nossa percepção, ela não permite que a gente abrace o tema dos direitos humanos como algo que se possa fazer sem cortes de questões específicas, ou seja, a nossa postura, como vai ficar claro aqui agora quando eu mostrar as linhas, é a ideia de que um dos modos de estudar e de entender os direitos humanos é fazer perguntas a eles, a esse campo, a partir de lugares específicos e de questões específicas e perceber se esse campo responde ou não a essas perguntas e qual a qualidade da resposta que esse campo pode oferecer, né? Na justificativa aqui, eu coloquei, tirei do projeto, na verdade, né, essa questão de que eu imagino que para todos aqui os direitos humanos são tanto um campo intensamente utilizado, por exemplo, pelo imperialismo, no sentido assim, todos nós já lemos notícias em que a invasão de tal ou qual país, ou coisas com as quais nós não concordamos, foram cometidas em nome dos direitos humanos ou tiveram a sanção de organizações mundiais dos direitos humanos. E na mão contrária, nós temos um conjunto enorme de movimentos sociais cuja garantia de direitos, garantia de vida, garantia de possibilidades está dada porque eles acionaram essa estratégia ou essa gramática chamada a gramática dos direitos humanos. Então nós reconhecemos o campo como um campo muito disputado, reconhecemos o campo como um campo onde em certos auditórios
a gente encontra uma hostilidade aos direitos humanos, vinda tanto da direita como da esquerda, e em outros auditórios onde os direitos humanos aparecem como uma espécie de tábua salvadora, o encaminhamento das demandas específicas desse ou daquele grupo, né? Eu coloquei aqui no final algumas dessas provocações. Com muita facilidade se encontrará pela internet barômetros dos direitos humanos, indicadores, observatórios, como a gente já teve aqui, dos direitos humanos, mapas e cartografias dos direitos humanos, onde é possível conviver situações, eu vou citar duas assim, bastante exemplares e bastante assim separadas por 180 graus, que são assim, se achará com facilidade mapas de indicadores dos direitos humanos, aonde a Europa, os Estados Unidos e o Canadá, o Japão e a Austrália estão coloridos com bandeirinhas brancas ou de aquelas coisas que indicam uma positividade na aplicação dos direitos humanos, né? Um conjunto de coisas ligadas à igualdade, à possibilidade de acesso a recursos para todos os indivíduos, e que nos permitem então perceber que são esses os lugares e regiões do mundo, países e regiões, onde os direitos humanos teriam um selo do bom, do ótimo, etc. e tal. E por outro lado, nesses mesmos mapas, a África, regiões da América Latina e da Ásia, mas a África como um todo em geral, aparece como um país coalhado de bandeirinhas que mostram o abuso dos direitos humanos, na não obediência dos direitos humanos. Se a gente propuser, que é uma das linhas ali, acesso a medicamentos essenciais como um dos direitos humanos, e fizer uma classificação do mundo e das regiões também, a gente não vai encontrar com facilidade que países como a Suécia, a Suíça, a Finlândia e a Dinamarca, que no outro gráfico, entende, aparecem altamente positivados como lugares onde o indivíduo transita e tem ali respeitado os seus direitos humanos, aparecem como países causadores de agravos aos direitos humanos, da saúde de outros, que por sorte não moram naquele país, moram em outros lugares. Então nos gráficos, entende, esse agravo não é percebido pelos indivíduos daquela sociedade, né? Nós temos assim um conjunto de atravessamentos, digamos assim, dos direitos humanos, que permite, que é o que nós queremos estudar, é o que nós estamos envolvidos, né? Permite colher o assunto nessa polaridade, nesse dinamismo